Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. Eu tenho trazido aqui alguns vídeos no sentido de edificação da vida dos nossos irmãos. Nós precisamos neste momento de palavras que nos ajudem a seguir em frente, que nos ajudem a caminhar. Os nossos corações estão realmente sedentos de algo que seja para edificação. Então eu quero hoje trazer um testemunho que aconteceu na minha vida, que eu vi a obra de Deus. Mas antes, quero falar um versículo que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Que versículo tremendo, irmãos. Que coisa maravilhosa. Deus opera em nós o seu querer e o seu efetuar segundo a sua boa vontade. Quer dizer que Deus coloca dentro de nós a vontade dele e que muitas vezes ele vem usar a nossa vida para realizar algo da parte dele. Isso tanto em nós como através de nós. Então, irmãos, esse testemunho que eu quero contar para vocês foi uma experiência que Deus tocou no meu coração para estar ajudando uma pessoa da minha família. Ela é uma tia-avó minha, uma pessoa que é doce como um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ela é uma pessoa assim maravilhosa e eu só tenho boas lembranças dela na minha infância, lembrança de muito carinho, de muita atenção. Enfim, há algum tempo atrás, acredito aí que por volta de uns 4 anos atrás, aconteceu que ela passou por uma situação muito difícil. Ela é aposentada e cuidava do marido. E o marido estava numa situação onde ele estava muito debilitado de saúde, muito mesmo. Estava usando fraldas, estava acontecendo algo que eles não conseguiam descobrir o que era, mas o intestino dele estava solto demais. E, enfim, eu não sabia detalhes do que estava acontecendo. Mas junto com isso, a prefeitura, que cedia muitos benefícios para eles na época, como por exemplo fralda para o meu tio, cesta básica, já não estava concedendo naquela época. Então, junto com a doença, veio também a privação de algumas coisas e ela tinha um filho que ainda morava com ela, só que esse filho estava desempregado, então a situação estava bem difícil, bem apertada. E aí eu soube disso através de uma pessoa que me contou e eu comecei a ajudar com muito pouco de verdade. Eu simplesmente ia, comprava uma cesta básica, comprava um pacote de fralda para o meu tio, levava na casa dela e conversava um pouquinho com ela, levava uma palavra de ânimo, às vezes orava lá na casa dela, sempre orava por ela, sempre intercedia por ela, né, na minha casa, e era isso. E eu fiquei algum tempo ajudando eles dessa maneira. Na época eu tinha o meu trabalho, eu ganhava, não ganhava nenhuma fortuna, mas também não me faria falta o valor de uma cesta básica, algo do tipo. Então, não, eu sei que assim, eu não fazia demais por eles. Eu fazia algo que
era suportável, algo que era, né? Mas para eles, para essa minha tia, na verdade, era muito. Porque uma pessoa sair da casa dela e ir até lá e ajudar e conversar e enfim, para ela era muito. Mas até então, tudo que ela estava passando, ela ficava caladinha. Ela não contava para ninguém. Então eu continuei ajudando, continuei ajudando. Isso aconteceu por alguns meses. Eu não sei dizer quanto tempo isso aconteceu, não foi muito tempo. Eu sei que quando isso estava acabando, e nós orando e tal, e pedindo a Deus pela vida do meu tio, enfim. Quando essa situação já estava acabando, um médico passou na casa da minha tia e falou para minha tia assim: olha, ele toma leite? Aí ela falou assim: toma leite de manhã. Ela falou assim: então a senhora corta o leite dele, que a senhora vai ver que essa situação do intestino dele vai acabar. Tudo bem, então foi aí que ela começou a contar pra gente o que estava acontecendo. Ela falou: minha filha, graças a Deus, passou um médico aqui e me contou. E ela falou assim: olha, você não sabe o que eu passei nesses dias. Aí ela falou pra mim que tinha noite que ela tinha que trocar a roupa de cama todinha, porque mesmo ele usando fralda, vazava. E muitas outras coisas que é muito difícil de uma pessoa passar, principalmente quando a pessoa passa um mês, 2 meses e aquela situação perdura, aquilo começa a ficar cansativo porque a pessoa não consegue dormir direito. Ela falou que muitas vezes ela sentava na cama e ela chorava de madrugada por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Ela tinha que dar conta do serviço, tinha que dar conta do meu tio e mesmo assim não conseguia descansar à noite por causa do problema dele. E depois de dia ela tinha que lavar roupa de cama suja, enfim. Tudo isso acontecendo, a gente pode imaginar como foi duro para ela, né? E exatamente nessa época, nessa situação tão difícil, Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, me enviou na casa dela para estar dando um apoio naquilo que, poxa vida, seria ainda mais um peso, seria ainda mais uma dificuldade além daquilo que eles já estavam passando, que ela na situação já estava passando, né? E ela me contou e ela falou assim: olha, né, querendo me mostrar exatamente em que situação eu estava lá para dar a mão, para, enfim, e sem nem saber. E eu acho que aquilo, claro que valeu muito para ela, mas também valeu muito para mim, porque eu vi o amor de Jesus Cristo pela vida dela através da minha vida, sem eu nem mesmo saber o que estava acontecendo. Então, esse testemunho eu quis compartilhar com vocês aqui no canal, não para dizer alguma coisa a meu respeito, ou enfim, mas para dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso, que Deus o Pai opera a vontade dele dentro de nós. E ele opera o efetuar dele tanto dentro de nós como através de nós. E para dizer que estas coisas tão maravilhosas, sabe, a gente acha tão maravilhoso quando alguém pode nos socorrer, isso também é verdadeiro quando Deus usa você para socorrer alguém. Então, eu realmente eu perco as palavras diante do amor de Deus. Sabe, você ver o amor de Deus atuando através da sua vida é uma coisa que eu acho que supera qualquer coisa aqui no mundo.
sabe? Você vê a atuação do reino de Deus. É como se você sentir assim que você é a mão de Deus ali naquele momento, sabe? Então eu achei isso uma experiência muito tremenda e quis compartilhar aqui no canal, porque nós precisamos nos lembrar das coisas maravilhosas que Deus fez. Eu tenho certeza que você que está ouvindo esse vídeo, ou que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que Deus fez coisas muito parecidas na sua vida, através da sua vida. Se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários para você compartilhar com outras pessoas e edificar a vida de outras pessoas. Se você não quiser, você pode comentar com os seus vizinhos, com os seus amigos, enfim. Mas o importante é que a gente esteja aí nessa corrente, né? Edificando a vida uns dos outros, consolando uns aos outros e sendo portadores de coisas boas. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor muito querido que se chama Pastor Marcos Dan, e ele falou o quanto nós muitas vezes durante o dia somos portadores de notícias ruins. E isso é tão verdade que a gente está falando alguma coisa e de repente a gente fala assim, e o pior, você não sabe, é que isso, né? Nós como cristãos, nós precisamos deixar de ser portadores de más notícias para ser portadores do amor de Deus, para ser portador da palavra de Deus, enfim. Então, era isso que eu queria deixar para a edificação da sua vida, para que você se lembre das obras do Senhor Jesus Cristo na sua vida ou através da sua vida. Amém? Então, eu vou ficar por aqui. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.